Oi, tudo bom? Que bom ter você aqui mais uma vez no Teologia do Corpo Seed by Seed, diretamente da Casa São Francisco de Sales aqui no Rio de Janeiro. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, trabalhamos na pastoral familiar e somos amigos da Semente do Verbo para trazer para vocês um pouquinho dessa graça que Deus nos deu de conhecermos e nos apaixonarmos pela teologia do corpo. A gente espera que você também se apaixone e se transforme num apóstolo da teologia do corpo. Você pode começar agora mesmo, curtindo, compartilhando esse vídeo com alguém que precisa descobrir esse verdadeiro tesouro da igreja, que são as catequeses sobre o amor humano e como Deus quer nos ensinar a amar, voltando ao seu plano de amor original, que é a teologia do corpo de São João Paulo II, esse grande santo dos nossos tempos. Nós estamos no finalzinho do segundo ciclo de catequese, que é a redenção do coração. E no capítulo de hoje, São João Paulo II quer nos alertar, digamos assim, quer nos chamar a atenção para o potencial que a teologia do corpo tem, o potencial educativo, ou seja, como tudo isso que o Papa São João Paulo II está trazendo à reflexão, que é baseado na palavra de Deus, baseado na vida e nos ensinamentos de Cristo, como tudo isso tem um potencial educativo nas nossas vidas. Como isso pode transformar as nossas vidas? O que é a educação? A educação é você extrair a doçura maior que existe em uma pessoa. Elevar a pessoa àquele potencial máximo que ela pode ter, como a natureza, que no processo de amadurecimento de uma pequena semente, aparentemente tão sem graça e morta às vezes, sem vida, como dali a natureza faz crescer, se desenvolver e nos dá muitos frutos doces que nos alimentam. Da mesma forma, o ser humano, não pela natureza, mas pela educação, consegue gerar vida e gerar frutos. Como que isso é possível? Jesus quer nos ensinar. Ele quer ser o nosso mestre. E começando, claro, pela palavra de Deus, a gente quer te trazer um trechinho pequeno, mas que nos inspira muito para o nosso encontro de hoje, que é Mateus, capítulo 4, versículo 23 e seguinte, em que o evangelista nos diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda e qualquer doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a região. Então veja só como estão intimamente ligados no ministério de Cristo o ensino, ou seja, a pedagogia, a educação e a salvação, a cura, a saúde do corpo e da alma. E é justamente sobre a teologia do corpo, com uma função pedagógica, como uma pedagogia do corpo, que São João Paulo II nos chama a atenção e que a gente vai tratar com vocês hoje nesse episódio. Chegando ao final desse segundo ciclo, né? A gente já está no penúltimo encontro, o próximo encontro, já encerramos esse segundo ciclo. A gente percebeu que todo esse caminhar que nós percorremos, que nós fizemos juntos, é um caminhar feito onde Cristo faz um verdadeiro apelo ao nosso coração. Então ele faz uma verdadeira construção antropológica. Sim, antropológica porque é o Deus que vem ao coração do homem. Então, quando Deus vem ao coração do homem, é a construção de uma antropologia, né? De uma realidade ligada ao homem, que Jesus faz diretamente, se fazendo homem, vivendo essa antropologia e esse grande mistério da encarnação diretamente como Deus, mas ao mesmo tempo como homem. A gente percorre esse caminho antropológico e essa antropologia dá toda a base da teologia do corpo, que é uma teologia, como a Tatiana acabou de dizer, pedagógica. É uma própria
pedagogia do corpo que Jesus vem nos propor. E ele vem nos propor essa pedagogia colocando muitas exigências para nós. Porque a pedagogia, como a pedagogia que nós conhecemos para as crianças, é um momento, é uma forma, é um caminho, é uma ferramenta que a gente pode utilizar na educação de alguém para algum fim, né? Os pedagogos podem dizer isso muito melhor do que nós. Nós não somos pedagogos, mas sabemos que um processo que o pedagogo atua é um processo para que ele possa ajudar a pessoa, de forma especial as crianças, talvez seja a primeira relação com que a gente pense quando pensa num pedagogo, é ele mostrar as exigências, porque educar requer exigências daquele que está sendo educado. Porque aprender não necessariamente é agradável e não necessariamente será o aprendizado feito de uma maneira agradável, mas com certeza é uma maneira que vai nos levar a aprender para vivermos melhor. É verdade. Esse é o grande objetivo da pedagogia do corpo. A própria palavra pedagogia, o pedagogo é aquele que caminha junto. E Cristo é um pedagogo por excelência. Todos os seus ensinamentos são altamente pedagógicos, porque ele vai caminhando conosco, ele é o caminho. E caminha conosco também para que a gente aprenda a chegar ao nosso destino final, que é a eternidade, é a vida na plena comunhão de amor com Deus. E como a gente às vezes se desvia do caminho, nós precisamos de alguém que nos tome pela mão e que vá caminhando conosco. Afinal de contas, ele já conhece o caminho, ele é o caminho. Então, ele nos dá a mão para ir caminhando conosco. A pedagogia é meio que como nos mostrar o caminho das pedras, né? Ou seja, onde são os lugares onde nós devemos pisar, porque são lugares seguros, que não vão fazer com que a gente escorregue, caia, com que a gente afunde, né? Se você pensar num rio com várias pedras, se eu preciso atravessar o rio, se alguém conhece o caminho das pedras, ou seja, qual é a pedra que não está solta, qual é a pedra que dá para colocar o pé, que não escorrega, eu consigo chegar a outra margem. É exatamente o que Jesus faz. Ele conhece o caminho das pedras. Então, como um pedagogo, ele nos dá a mão, a palavra pedagogo de pé mesmo, né? De saber onde nós colocamos os nossos pés para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo. Ele já passou por esse caminho, ele já conhece o caminho e nos ajuda a gente chegar ao nosso destino final, que é a santidade, a comunhão plena com Deus. Ele é o pedagogo por excelência e quer nos ensinar essa pedagogia do corpo. Como a gente pode atingir a santidade, não apesar do nosso corpo, mas através do nosso corpo. Como é que a carne pode se tornar eixo de salvação? E, regra geral, se a gente vai pensar, e aqui vale a pena a gente fazer esse paralelo, hoje, um pedagogo que ajuda num processo de aprendizado de uma criança. O pedagogo, no final das contas, ele não vai fazer necessariamente aquilo que a criança precisa fazer para aprender. Ele simplesmente vai mostrar, ele vai dizer, ele vai falar qual o caminho que deve ser percorrido. Ele vai explicar aquilo que aquela criança precisa saber para passar por aquele trajeto até alcançar o aprendizado. Todos os enunciados de Jesus são pedagógicos, mas são pedagógicos no sentido de muito mais do que só ele falar, é ele agir e ele demonstrar. Então, é literalmente uma pedagogia na prática, uma pedagogia que coloca o dia a dia, porque como ele se fez homem igual a nós, ele pode mostrar com as suas ações e com as suas palavras como que nós devemos agir no falar, mas também no agir. E nessa pedagogia, Cristo mostra para a gente de uma forma muito clara que é possível seguir essa trilha pedagógica, essa trilha do ensinamento, justamente porque ele sempre demonstra em nós, ele sempre deixa muito claro para nós que nós somos capazes de percorrer esse caminho, porque em toda pedagogia, em todo ensinamento de Cristo,
quando não diretamente, indiretamente, ele mostra para a gente que nós podemos, porque nós somos uma pessoa, ou seja, nós podemos através do nosso corpo, e nós podemos também por conta de duas características que nós temos enquanto pessoa, enquanto corpo, que é a nossa masculinidade e a nossa feminilidade. Jesus deixa sempre muito claro que esses são, vamos dizer assim, os alicerces dessa pedagogia, porque é a partir destas características que ele sempre mostra nos seus ensinamentos que nós temos, por exemplo, perdoar. Quem é capaz de perdoar? É uma pessoa que é capaz de perdoar. E é uma pessoa que vive, que já faleceu, que já morreu e que não está mais fisicamente. Não, é uma pessoa que está aqui, vivendo. Você olha, ela está presente do teu lado. Um homem, uma mulher de carne e osso, reais, né? E ao mesmo tempo em que essa pedagogia de Cristo trabalha o corpo, a masculinidade, a feminilidade, a gente vê ali também a característica marcante da humanidade, né? Ou seja, o fato de sermos pessoas humanas, a nossa dignidade e a capacidade que nós temos da comunhão interpessoal. Só o ser humano, só o homem e a mulher são capazes de verdadeiramente fazerem essa comunhão entre si, com o próprio Deus, com a criação, e também nós somos a coroa da criação. Então, a dignidade do ser humano não se compara, mas nem de perto. A dignidade, você pode juntar todo o reino animal, todo o reino vegetal, nada se compara à dignidade da pessoa humana. Somos a única criatura que verdadeiramente é imagem e semelhança do Criador. Então é importante a gente perceber esses 6 pontos que fazem parte do caminhar pedagógico de Cristo conosco, e esse caminhar pedagógico acontece através do corpo, porque acontece através da pessoa. Vamos relembrar então esses 6 pontos: o corpo, a masculinidade, a feminilidade, a humanidade, porque nós temos um corpo, mas não é um corpo qualquer, é um corpo humano, somos pessoa humana, então a nossa humanidade, a dignidade, justamente por sermos pessoa humana, e a comunhão interpessoal, que só o ser humano no reino criado é capaz de estabelecer. E aqui a gente parte para um segundo passo, um segundo momento, onde a gente analisa essa integração dessa realidade humana, com essas 6 características que estão presentes na pedagogia de Jesus, em que realidade essa humanidade está inserida. Está inserida numa realidade onde há vários estudos, várias formas de pesquisa sobre a pessoa humana. Essa que é a agente da pedagogia de Jesus. Jesus vai fazendo essa pedagogia através do corpo, através da pessoa, e essa realidade que a gente vive é uma realidade, até por questões de saúde, estuda muito o corpo humano, né? Precisamos cuidar aí das doenças, tratá-las, e os comportamentos, e como que esse corpo humano cresce, como ele se desenvolve. Então a gente percebe que a ciência caminha muito ao lado desse desenvolvimento e até de forma a permitir que, de forma mais saudável, esse corpo, essa pessoa possa agir. Mas, ainda assim, a gente precisa ficar atento para que essa análise, esse estudo, essa consideração da pessoa na sua integração com a realidade, com a sociedade, com a vida de convívio que a gente vive, ela não separe muito a pessoa, considerando ela só como se fosse um simples organismo desvinculado da sua masculinidade, desvinculado da sua feminilidade, desvinculado de que ali tem uma pessoa na sua integridade. Porque se a gente começa a separar, a gente vai achar que determinados comportamentos, determinadas respostas que o corpo humano dá para determinadas situações não tem relação com
o seu conhecimento, com a sua vontade, com o seu querer. Então, é um cuidado que a gente precisa ter para que essa pedagogia do corpo funcione, é olhar sempre a pessoa na sua integridade. E é interessante, você pode, talvez, você deve lembrar disso, né? Durante um bom tempo, e talvez até hoje, ainda a ciência acha que quanto mais específico, melhor. Quando eu era criança, eu sou veinha, mas nem tanto, né? Quando eu era criança, existia ortopedista. O ortopedista cuidava de tudo que era osso, músculo do nosso corpo. Se você for agora procurar um ortopedista, você vai ver dentro da ortopedia, que já é uma especialidade médica, existe o especialista do especialista do especialista. É especialista então, no dedo mindinho da mão esquerda, no calcanhar do pé direito. Então, por um lado, isso pode parecer muito bom, mas quando você vai olhar a ciência como um todo, você vê que hoje em dia a própria ciência tem reconhecido que tanta partição e repartição acaba tirando a visão do todo. Então, hoje em dia, você já escuta falar de uma abordagem holística, que é justamente para tentar entender o ser humano como um todo, vem de whole, né? Então, uma abordagem holística para entender o todo. Você já escuta falar muito, por exemplo, em interdisciplinariedade, multidisciplinariedade, ou seja, eu não posso olhar uma questão e um problema apenas com um olhar de especialista. E você veja só como o ser humano é complexo. Não dá para a gente olhar o ser humano repartindo em pedaços, porque isso empobrece demais, é um verdadeiro risco para a própria ciência. Um exemplo prático disso que a Tatiana está falando é comum, provavelmente se você não passou por isso, você conhece alguém que passou por isso. Às vezes uma determinada pessoa reclama que está com aquela dor no estômago, aquele mal-estar, e às vezes vai num médico, ou por conta própria, né, ela resolve, não, isso deve ser só alguma coisa que eu comi, isso pode ser só porque eu estou com fome, pode ser só porque o meu estômago está vazio. E a pessoa acha, porque pontualmente deu um sinal, o problema é pontual. E está mais do que comprovado que se você eventualmente vai fazer uma pesquisa mais aprofundada, você pode ver que aquela dor no estômago que você tem não necessariamente é causado pelo estômago, mas pode ser causado por um estresse, por exemplo, que está gerando como vamos dizer assim, uma fuga, está estourando, vamos dizer assim, em outra parte do seu corpo que não necessariamente é aquela causadora, né? Tantas doenças psicológicas hoje afetam o corpo da pessoa, né? As pessoas têm urticárias, as pessoas têm diversos problemas no organismo que, na verdade, a causa está aqui. Então, esse é o grande cuidado que a gente precisa ter para que essa pedagogia do corpo efetivamente aconteça, é não fazer com que o espiritual e o material sejam separados da realidade da pessoa. Porque uma vez que a gente começa, estou retomando aquele exemplo da Tatiana, do ortopedista. O ortopedista cuidava de tudo. Agora você tem ortopedista de braço e de perna. Agora você já tem ortopedista de mão. Agora você já tem ortopedista de dedo. Percebam que é quase que um fatiamento do corpo humano da pessoa, porque você está indo no detalhe do detalhe do detalhe e às vezes considerar só o detalhe é perigoso porque você pode estar desconsiderando o todo e a causa de algum eventual problema pode estar no todo. Os relacionamentos entre homem e mulher, os relacionamentos entre amigos, podem estar também, por conta dessa cultura do fatiamento, estarem também sendo fatiados. Quantas vezes nós já não comentamos aqui que quando um homem olha para uma mulher, se ele não olhar e não enxergar ali uma pessoa,
ele corre o risco de só se interessar por partes do corpo daquela mulher. Cair na concupiscência de só se interessar, olha, essa parte me interessa, essa parte me chamou a atenção. E a gente faz um verdadeiro fatiamento da pessoa, muito espelhado por essa cultura da gente querer sempre considerar as partes separadas e individualizadas, quando nós devemos sempre considerar o todo do ser humano. A pedagogia do corpo traz exatamente isso. Ela quer nos educar para esse olhar e essa visão integral do ser humano. A visão integral, o ser humano no seu aspecto corporal, sim, mas o ser humano também no seu aspecto espiritual. Essa visão total, integral do ser humano considera a masculinidade, a feminilidade, enfim, considera o homem de corpo e alma e espírito. Esse é o grande objetivo da teologia do corpo enquanto uma pedagogia, enquanto um método para educar o nosso olhar e o nosso coração. Então, essa pedagogia de conhecer bem, e é bom conhecer bem cada parte, cada pedaço, cada característica, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos saber como funciona. Só que só vai haver efetividade se esse conhecimento pormenorizado estiver acompanhado da sua integralidade, da sua composição física e espiritual. É isso que nos traz uma maturidade espiritual e uma maturidade enquanto pessoa e maturidade nos relacionamentos. É a gente não separar, mas ao contrário, integrar, ter essa visão integral de corpo e alma no ser humano. No final das contas, como nós já falamos em vários encontros anteriores, é fazer aqui uma integração do eros com o ethos. O eros no que diz respeito ao corpo, no que diz respeito ao físico, e o ethos no que diz respeito à ética, ao comportamento, ao entendimento de que ali se trata de uma pessoa. E no final das contas, a teologia do corpo como uma verdadeira pedagogia do corpo quer fazer com que essa junção do eros e do ethos aconteça para que a gente possa ser educado pela humanidade dentro de todas as suas características conforme criadas por Deus. E assim, todas as nossas manifestações afetivas vão acontecer em conformidade com a moral cristã, ou seja, com o modo como os cristãos deveriam agir para merecer esse nome de cristãos. É fácil? Não é. Todo processo de aprendizagem é um processo exigente, às vezes árduo e doloroso. Às vezes não. Vamos falar a verdade, sempre, né? Tudo aquilo que é um conhecimento muito importante demanda muita coisa. Isso me faz lembrar, quando eu era criança, eu lembro da minha avó tentando me ensinar a dar laço no cadarço do tênis. Que hoje em dia, né, você pode pensar, é uma coisa tão boba, né, tão ridícula. Pois é, porque a gente tem a tendência de considerar muito fácil aquilo que a gente já sabe. Mas quando a gente não sabe, aí a gente considera difícil, né? Eu lembro, eu tenho a visão na minha mente, assim, na minha memória vem eu abaixando a cabeça e a minha avó tentando me ensinar e a minha mão se misturando com a dela para passar o lápis. E eu me lembro do nervoso que eu ficava, porque eu achava impossível. Meu Deus, eu nunca vou conseguir dar um laço num cadarço de tênis. E é uma coisa tão boba, tão boba. Hoje em dia, por quê? Porque eu já sei. Mas antes, eu me lembro que eu achava muito difícil. Pois é, tudo aquilo que é muito difícil vai exigir de nós paciência, esforço. Mas lembrem que Deus não pede nada que seja impossível a nós, nada que esteja além das nossas capacidades ou das nossas forças. Então, é possível termos relacionamentos saudáveis, é possível crescer na pureza, na castidade e no amor. Essa é a pedagogia de Cristo. Você está disposto a entrar para a escola de Jesus? Esse é o convite que ele te faz. Assim como ele ensinava e curava as pessoas,
Deixa também hoje Jesus, que está vivo, vivo na sua vida, vivo hoje aí do teu lado. Deixa Ele te ensinar e te curar, porque é isso que Ele quer fazer. Esse é o convite que a teologia do corpo te faz hoje para você redescobrir a pureza de coração e a pureza nos relacionamentos. Se você está gostando, então continua com a gente, porque na semana que vem tem mais um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed.